Olá a todos. Dando continuidade à aula de tecnologia de bebidas, vamos falar agora sobre a continuação da produção de sucos. Então, no processo de extração, a gente tem algumas observações a serem feitas. Uma delas, viscosidade do suco a ser extraído. Dependendo do grau de viscosidade, por exemplo, a diferença de viscosidade entre um suco de limão e uma polpa de manga, o equipamento extrator deve ser completamente diferente. A resistência da fração sólida da polpa. Muitas vezes, uma polpa de fruta tem uma quantidade de fibras tão grande que fornece a essa polpa uma resistência muito alta, ao contrário de outras que são mais fluidas. O teor de fibras, então, diretamente ligado a essa resistência da fração sólida da polpa. E uma coisa muito importante é a pressão ou força aplicada que deve ser feita no extrator, muitas vezes limitada pela necessidade de não se quebrar as sementes, o que poderia causar um sabor ruim à bebida. O processo de desintegração dessa polpa. Usa-se o processo de desintegração quando se faz previamente o descascamento e a remoção das sementes, por operação manual. Desaconselha-se a desintegração do fruto inteiro, devido à incorporação de componentes da casca e das sementes na polpa, que poderia causar um excesso de astringência, um sabor ruim, o que levaria a descaracterizar esse suco ou polpa de fruta. Essa desintegração é realizada em moinhos do tipo de facas ou martelos, com uma peneira de malha de furos do diâmetro adequado, para fornecer uma homogeneidade de polpa de suco mais adequada. O despolpamento propriamente dito consiste na retirada da polpa do fruto através do esmagamento de suas partes comestíveis, que são geralmente processadas em despolpadeiras, espremedores ou centrífugas. Aqui um exemplo de uma máquina despolpadora, onde os pedaços das frutas já descascadas e descaroçadas estão entrando na despolpadora. Aqui um exemplo de uma despolpadora semi-industrial ou industrial para uma pequena indústria, onde a gente tem a adição de frutas nesse sentido. Aqui embaixo sai a polpa e na lateral saem as cascas e sementes residuais. Os frutos são cortados para passar pelo processo de despolpamento em partes, para facilitar esse processo. Pode haver a remoção ou não de sementes antes de colocar a fruta no despolpador, dependendo do modelo do equipamento e da pressão que ele exerce sobre essas sementes. Normalmente, emprega-se um despolpador horizontal, com braços de aço inoxidável, providos ou não de uma escova de nylon ou teflon, adaptado para a remoção das sementes, à tela ou malha interna do equipamento. Essa peneira acoplada, então, permite a passagem do suco ou polpa, retendo aí os fragmentos de casca e também de sementes. Essa peneira tem função, então, de eliminar sementes, restos florais, fibras, pedaços de cascas, etc. Fundamental importância que as sementes sejam, então, retiradas inteiras, na sua forma íntegra. Como eu já disse, pode causar um excesso de astringência, alteração de sabor, de textura, entre outros. O despolpamento, então, vai facilitar a extração desse suco ou polpa de fruta. Por quê? Porque vai auxiliar na dissolução do tecido da planta, formando, então, uma suspensão celular com o suco celular. Pode ser utilizado também celulases, que vão auxiliar na maior extração em soluções muito viscosas. O sumo da fruta promove a redução da viscosidade. Por quê? Porque permite a solubilização das pectinas. Já a capa intermediária vai favorecer a destruição da estrutura, liberando mais suco, aumentando a porosidade da matéria sólida. Matéria sólida, então, é liberada durante esse processo de maceração no despolpamento.
Posso utilizar calor para acelerar o despolpamento, desde que não seja excessivo, o que poderia causar um sobrecozimento desse suco. Uvas em torno de 50 graus. Maçãs e peras, que sofrem bastante com escurecimento por polifenol-oxidase, de 15 a 30 graus. Processo de aquecimento para promover o despolpamento é de 20 minutos a 4 horas, dependendo do binômio de temperatura, do tipo de fruta e etc. Ilustro agora o despolpamento com um vídeo sobre esse despolpamento. Despolpadeira de frutas semi-industrial Braese DES 60. Possui estrutura e bandeja em aço inoxidável. Bocal removível para facilitar a limpeza, confeccionado em alumínio. A peneira que acompanha o produto tem furos de 1,2 milímetros de diâmetro e serve para frutas com sementes pequenas ou polpas líquidas. Acessório opcional. Pode ser fornecido opcionalmente uma peneira com furos de 1,5 milímetros de diâmetro, utilizada para frutas com sementes maiores ou polpas mais consistentes tipo pêssego, tomate, goiaba, maçã e outras. A DES 60 possui capacidade de produção de aproximadamente 100 kg por hora. É fornecida com motor de meio CV monofásico bivolt. É um equipamento com excelente desempenho, ideal para a produção de sucos e geleias e similares. Ideal para lancherias, hotéis, restaurantes, profissionais liberais e outros. Atenção! Para efetuar a limpeza, remova o duto de saída. Após, remova o duto da peneira. Para montar, siga o procedimento inverso.
O refino da polpa de fruta, também denominado de acabamento, tem como objetivo a melhoria da qualidade do produto final, quanto à aparência, à consistência e homogeneidade dessa polpa ou suco. Utiliza-se um despolpador ou filtros rotativos para esse refino, desde que ele tenha peneiras de furos menores ao despolpador utilizado anteriormente. E isso vai possibilitar eliminação de pequenas porções de fibras que possivelmente tenham passado pelos furos maiores, eliminação de pedaços e peles de sementes que também possivelmente tenham passado pelos furos da peneira maior, dando então à polpa uma consistência mais homogênea. Como esses processos de manipulação das frutas, de despolpamento, de descaroçamento, isso tudo vai adquirindo oxigênio, é interessante então o processo de desaeração. Então, as operações de despolpamento e refino incorporam ar ao produto. Se eu deixo esse ar ao produto, promove a oxidação. Por quê? Por causa do oxigênio que tem presente no ar. Esse oxigênio provoca oxidação do sabor, da cor, do aroma e até mesmo do ácido ascórbico natural presente na fruta. Pode propiciar ainda alterações da densidade da polpa, implicações negativas na etapa de tratamento térmico por causa da formação de bolsões de ar dentro da polpa e também alteração na relação de peso-volume durante o processo de envase. Então, é utilizado um equipamento desaerador, onde a polpa é submetida à entrada dentro de um vaso de pressão, e esse vaso de pressão é submetido ao vácuo, eliminando de dentro da polpa o ar que foi adquirido anteriormente nas outras etapas. Feito isso, vamos para a etapa de clarificação dessa polpa ou suco. Tem a intenção de desestabilizar o material em suspensão para facilitar a retirada, acelerando em até 50% o tempo de filtração. Com isso, eu consigo redução de viscosidade, facilitando outros processos de clarificação, como adição de gelatina, adição de sílica, adição de bentonina, que são coagulantes floculantes que auxiliam nesse processo de limpidez do suco. Com a clarificação, eu vou eliminar as substâncias presentes no suco e na polpa que poderiam vir a turvar depois. Principalmente, vou promover a quebra da protopectina, que vai impedir a reação de floculação de proteínas e polifenóis. Com isso, eu alcanço aí a melhoria das propriedades sensoriais, principalmente de tato. Há algumas enzimas utilizadas aí na produção de sucos. Durante a etapa de maceração, prensagem, despolpamento, eu posso utilizar a poligalacturonase. Durante o processo de liquefação, eu posso utilizar celulases, hemicelulases, pectinases e amilases para promover a quebra dessas estruturas com paredes celulares, hemicelulares, pectinas, amido, promovendo então um ganho de rendimento aí de matéria sólida em matéria líquida. E a própria clarificação que a gente estava falando anteriormente, utilização de pectinases e amilases para promover a quebra de estruturas que poderiam levar à turvação do nosso suco. Por exemplo, no caso do suco de abacaxi, eu posso ter um resíduo de abacaxi no fundo da lata do suco de abacaxi enlatado. Utilizando as enzimas corretas, eu tenho um aumento do rendimento em suco de 65% para 77%, e obtenção de suco mais claro, ou seja, aquelas estruturas sólidas são fragmentadas, participando aí do volume total de suco. Suco de maracujá, eu consigo aumento de até 40% na produção, utilizando enzimas nessa produção de maracujá, que promove a estabilidade da solução e também no sabor. Laranja. Na verdade, na laranja, eu quero inativar as enzimas presentes ou promover um congelamento para não perder a turbidez desejada, ou seja, dando um tratamento térmico. A turbidez natural dos sucos cítricos
que eles apresentam influencia na aceitação do produto pelos consumidores. Essa turbidez é uma mistura de partículas em suspensão, como lipídios, proteínas, pectinas, celulose e hemicelulose, que resultam da ruptura das células da laranja durante a extração. O que é que eu quero dizer com isso? Os consumidores do suco de laranja estão acostumados com essa turbidez que esses sucos cítricos apresentam. A pectina é normalmente referida como um componente que naturalmente estabiliza essa turbidez natural dos sucos cítricos, pois ela pode agir como emulsificante, ajudando a manter a suspensão, proporcionando então a turbidez desejada. Caso haja ação das enzimas pectinases, eu vou deteriorar essa turbidez. Eu não quero que isso aconteça. Então, é importante que eu faça a inativação enzimática. Os fragmentos macroscópicos contendo também pectina são considerados polpa, no caso do suco de laranja. Essa polpa e a turbidez estão correlacionados e contribuem para a viscosidade do suco de laranja, conforme o consumidor deseja. A quebra nas partículas da polpa ou uma desestabilização da turbidez provoca uma redução na viscosidade do suco, muitas vezes promovidas por enzimas pectinesterase, pectinometilsterase. Isso já foi relatado por vários autores. Então, no suco fresco ou pasteurizado, a pectina esterase desesterifica a pectina, produzindo metanol e pectina com baixa metoxilação. Subsequentemente, vai ocorrer a precipitação da pectina de baixa metoxilação por íons de cálcio, o que resulta, então, na perda de turbidez natural que é desejada no suco. Se perder a turbidez, o suco passa a ser menos desejado. Esse é um problema que afeta seriamente a qualidade do suco, pois compromete a sua aparência e reduz o sabor e aroma naturais do suco de laranja, aumentando esse suco a sensibilidade à oxidação. Por isso que é muito importante o suco de laranja sofrer um processo térmico de inativação enzimática. A pectina esterase do suco de laranja é mais termicamente resistente do que os micro-organismos deterioradores existentes e do que a própria peroxidase, que é responsável por alterações do sabor e aroma. Logo, o tratamento térmico tem que ter como alvo não mais peroxidase ou micro-organismos, e sim a pectina esterase. Então, portanto, a inativação da pectina esterase é utilizada como um parâmetro para se definir o tempo e a temperatura do processamento térmico ao qual o suco de laranja deve ser submetido. A clarificação. Uma das formas de se obter a clarificação na indústria de sucos e polpas é a utilização de carvão ativado. Por quê? O carvão ativado é um material de carbono com uma porosidade muito desenvolvida. Possui capacidade de coletar seletivamente gases, líquidos ou impurezas no interior de seus poros. Então, apresenta um excelente poder de clarificação, de desodorização e purificação de líquidos ou gases. Esse tipo de carvão é obtido a partir da queima controlada com baixo teor de oxigênio de certas madeiras, a uma temperatura também controlada entre 800 até 1000 graus Celsius. Toma-se o cuidado de evitar que ocorra a queima total do material de forma a manter sua porosidade, ou seja, tem que manter a estrutura íntegra do carvão, para que ele mantenha seus poros. Também é possível produzir carvão ativado a partir da queima de ossos bovinos a alta temperatura. Outro processo envolvido na indústria de sucos e polpas, principalmente de polpas, é a concentração. Geralmente, ela é obtida na indústria de alimentos pela ação do vapor a baixa temperatura e muitas vezes utilizando vácuo. Extrai-se o excesso de água dos sucos e polpas até atingir a concentração de 65% de sólidos solúveis, em torno então de 65 Brix. Com isso, consegue-se manter esse suco por mais tempo. Reduz, ao retirar a água, uma quantidade muito grande de volume e peso, o que vai tornar o manuseio e transporte do produto a longas distâncias economicamente viáveis. Suco reconstituído. A reconstituição consiste na adição de água ao suco até que ele recupere seu volume inicial. Ou seja, no slide anterior a gente falou sobre a concentração. Muitas vezes
A indústria de sucos produz, comercializa e muitas vezes adquire sucos concentrados. Mas no momento do uso, para produzir um suco pronto para o consumo, precisa reconstituir ao volume inicial. Dentro dessa etapa, que são muito simples, podemos distinguir 3 operações principais: o recebimento e armazenamento dos sucos concentrados pela indústria, o bombeamento até os tanques de diluição e a dissolução ou diluição propriamente dita. Daí pode adoçar e promover a confecção de um suco pronto para consumo. Independente do tipo de produto que é utilizado para produzir numa fábrica de sucos e polpas, quando é utilizado para produtos prontos para consumo, principalmente, deve-se passar por um processo de pasteurização e esterilização. Mas vamos falar agora sobre a pasteurização. Então, para garantir uma polpa saudável, essa polpa é submetida à pasteurização, um processo em que a polpa é submetida a altas temperaturas em curtos intervalos de tempo. Porque só para ilustrar, eu posso ter aqui uma linha que vai para o envase, mas aqui eu tenho um pequeno tanque onde eu tenho o meu suco a ser pasteurizado. Ele é bombeado até um trocador de calor por tubos e ele passa pelos tubos, onde ele vai ser aquecido, atinge determinada temperatura, por exemplo, 65 graus, é mantido por um tempo pré-determinado a essa temperatura e logo resfriado para ser envasado. Temperatura, por exemplo, 75 a 95 graus de 10 a 30 segundos. Recebe logo depois de mantido esse tempo a essa temperatura, um resfriamento rápido, saindo do pasteurizador a temperatura de 5 a 20 graus, já pronto para ser envasado. Mais comum hoje na indústria de sucos e polpas é o pasteurizador com placas. Então, aqui para a gente ilustrar, eu tenho um pequeno tanque. Desse tanque vai ser bombeado para o trocador de calor por placas. Aqui eu tenho várias placas. E das placas, ele vai ser bombeado para a linha de envase. A pasteurização possui 3 etapas básicas principais. A seção regenerativa, onde o suco que entra à temperatura ambiente é aquecido até 70 a 90 graus com a água que sai da seção de resfriamento desse suco que está saindo do sistema. Então, em contrafluxo, em contracorrente, eu posso utilizar a água que sai aquecida, que resfriou a polpa lá na frente, para pré-aquecer o próximo suco de entrada. E essa água que sai, por sua vez, é esfriada até 35, 45 graus, para ser novamente filtrada e reutilizada no sistema. A seção de aquecimento propriamente dito é onde, por meio de água quente em contrafluxo, sem contato direto, contato íntimo por placas, o suco passa por contato íntimo a essa água quente até ser aquecido 90 a 98 graus, por exemplo. A temperatura é mantida durante alguns segundos nessa seção tubular ou por placa junto ao pasteurizador. E, imediatamente após manter o tempo necessário de pasteurização, vai para a seção de resfriamento ou esfriamento, onde em contracorrente com água a 15, 18 graus, o suco é esfriado até 20, 25 graus, para o seu embalamento asséptico ou embalagem de papelão. E essa água que entrou a 15, 18 graus é a água que vai sair a 70, 90 graus, que pré-aquece o suco que vai continuar entrando. Então, é uma seção regenerativa, porque aproveita essa água que entrou fria, mas em contato com o suco muito quente, se aqueceu. O resfriamento. Ele deve ser realizado imediatamente após o tratamento térmico, como eu já disse, é a terceira seção, no próprio trocador de calor. Tem grande influência, então, no sucesso da pasteurização. Resfriamento muito lento pode proporcionar o desenvolvimento de bactérias termófilas, que sobrevivem até 50, 60 graus, ou termófilos facultativos, que sobrevivem em torno de 38 graus. Isso promoveria uma rápida deterioração da polpa. Além do mais, a polpa, quando mantida muito tempo em altas temperaturas, está sujeita ao supercozimento. Isso promove alterações indesejáveis, principalmente de sabor e de cor.
Polpa para congelamento é uma das formas também mais utilizadas pela indústria, principalmente pequenas indústrias e agricultura familiar, para comercializar suas polpas. É o método de conservação mais utilizado atualmente. A polpa, de excelentes características quanto à cor, ao aroma e sabor, e muito próxima da fruta in natura, ou seja, polpa congelada tem uma qualidade muito próxima ao suco recém-extraído, desde que não tenha sido previamente pasteurizado. As desvantagens: alto custo de instalação da infraestrutura de frio, ou seja, desde o momento que essa polpa é extraída, ela vai ser congelada, deve ser mantida congelada, transportado congelado e comercializado congelado. O transporte, então, tem necessidade de ser refrigerado. E como vantagem, comercialização no mercado interno e externo, ou seja, eu posso exportar suco de manga congelado, polpa de manga congelada, para fora do país, mantendo, desde que em contêineres congelados, uma qualidade de polpa muito alta. Elevada qualidade do produto final, inerente, atrelada aí à comercialização, e flexibilidade quanto ao uso de diversos tipos de embalagem de materiais de volume diferenciados. Posso transportar em sacos de 100 gramas para mercado consumidor direto, como a gente vê nas gôndolas do supermercado, 1 quilo, 5 quilos, sacos também para mercados institucionais, pequenos restaurantes, bombonas de 10 quilos, 20 quilos, 50 quilos, inclusive bombonas metálicas com sacos internos de 200 quilos para exportação, big bags de 500 quilos, mas para manter congelado, desde que tenha estrutura de container para exportação e comercialização congelada. Isso atrai pequenas e médias empresas processadoras, ou seja, eu consigo, com baixo custo produtivo, desde que eu tenha as câmaras de congelamento, produzir polpa para comercializar. E existem programas do governo que compram esse tipo de produto de pequenas propriedades para programa de merenda escolar. Os sucos e néctares, principalmente mais fluidos, utilizados aí para consumo direto, como que funciona esse envase? Existe, então, a necessidade de uma enchedura. Aqui, para ilustrar, a gente tem uma enchedura de refresco em garrafinhas plásticas pronto para consumo. As embalagens são diversas. Pode ser garrafa de vidro, geralmente utilizado para sucos concentrados, latas para sucos concentrados prontos para consumo, plásticos para sucos naturais, muito comum naquelas linhas tipo Maguari, mas também plástico para refresco, embalagens Tetra Pak, de papelão cartonado trifilme, que tem lá papelão, plástico, verniz e alumínio, para sucos prontos para consumo. Então, a gente tem uma diversidade de formas de apresentar esse produto para o consumidor final. Ilustro, então, para vocês agora um vídeo sobre envase de polpa e sucos de frutas. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Um abraço a todos.